Olá galera, meus caros internautas, aqui é o Dr. Joab. Estamos em mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Joab. Hoje nós temos aqui um tema bastante interessante e de interesse, não só da advocacia, mas de toda a população de uma maneira geral. Vamos falar hoje com o presidente da Comissão do Jovem Advogada, COJAD. Toca a vinheta. Hoje vamos entrevistar o nosso colega, Dr. Juarez Rangel, presidente da Comissão da Jovem Advocacia, da subseção de Rondonópolis. Dr. Rangel, muito prazer em conhecê-lo, seja bem-vindo. Hoje nós queremos que o senhor fale tudo, tire todas as dúvidas daquele estudante de direito que está se formando, que vai ingressar na advocacia, não é? Primeiramente, eu queria saber o que é a COJAD, qual a finalidade, para que serve? Olá, Joab. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite a participar aqui do programa, esse programa aqui do Mato Grosso News, que vem trazendo direito para a sociedade, ensinando conhecimento jurídico. Agradeço a abertura pelo convite. Nós já tivemos aqui a entrevista com o presidente Bruno, que é o presidente da comissão da subseção de Rondonópolis, depois o Dr. Thiago Ranieri, e agora aqui eu fazendo a vez como presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Então estou honrado por um programa tão especial, que tem uma abrangência aí estadual, que está nacional, né, pelo site, pela rede de computadores aí. Agradeço essa abertura para a gente estar podendo falar um pouco sobre a advocacia, um pouco sobre direitos, levar conhecimento jurídico aos colegas. Hoje estou aqui como representante da Comissão da Jovem Advocacia. O que seria essa comissão? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do seu sistema, ela tem os braços que são as comissões para auxílio nos trabalhos da diretoria. No caso, são várias comissões temáticas, e aqui eu reporto a subseção de Rondonópolis. Nós temos 32 comissões temáticas. Uma delas é a Comissão do Jovem Advogado. O Jovem Advogado é todo aquele inscrito na Ordem dos Advogados que tem 5 anos de inscrição. Então, durante esses primeiros 5 anos, ele é tratado como um jovem advogado, tem todo esse amparo da instituição com os colegas. Doutor, e quais são as maiores dificuldades aí que o jovem advogado vem enfrentando aí, que o senhor tem conhecimento? Joab, hoje toda e qualquer profissão, o início geralmente é difícil, né? A gente sabe que a gente sai da faculdade muitas vezes não preparado para o mercado de trabalho, apenas com conhecimento técnico, e o dia a dia é que vai nos moldando como profissionais. Então a OAB, tendo essa preocupação com o início de carreira dos colegas, para levar, para fomentar a profissionalização, para que o advogado seja uma profissão honrosa e respeitada, então ela tem esse cuidado para que os colegas, logo no seu início, tenham esse amparo. Então a gente vê muitas vezes a inexperiência causa um pouco de insegurança no início daquele colega, então a OAB está ali para dar esse suporte. A gente tem diversas vertentes como cursos, palestras, dar esse suporte para o colega no início de carreira. Hoje aqui eu falo na nossa subseção de Rondonópolis, enquanto presidente, nós temos inclusive uma tarde de formação. Todo aquele colega que passa no exame da ordem, que vai lá e pega a sua certidão de advogado, a sua inscrição como advogado, a gente prepara lá na OAB uma tarde de formação antes da solenidade para passar ali breves ensinamentos, breves dicas, orientações para o início de carreira do colega, para que ele já possa dar ingresso aí na sua vida profissional. Doutor, nós sabemos aí que há algum incentivo aí que da ordem, tipo redução de anuidade, cursos gratuitos para quem está iniciando a advocacia? Sim, Joab. Hoje a OAB, tendo essa preocupação com o jovem advogado, ela tem aí uma anuidade diferenciada para aqueles que estão nos 5 primeiros anos de inscrição. É uma anuidade que é escalonada, o valor já é bem reduzido, tem descontos. E é claro, hoje a anuidade você tem várias possibilidades de pagamento, parcelamento por cartão, tem esses descontos para pagamentos à vista. E em relação ao jovem advogado, ainda tem um desconto no valor. Então ele paga um valor diferente de quem já tem mais de 5 anos de inscrição. Valor reduzido, até para auxiliar. Como você está começando a carreira, às vezes não tem cliente, não tem uma cartela de clientes ali, não tem um suporte financeiro. Então a OAB, tendo essa preocupação, não adianta só cobrar, mas também dar esse suporte. E em relação aos cursos, nós temos a Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, que dentro do sistema OAB oferece diversos cursos de pós-graduação, cursos de extensão jurídica, e dentro desses cursos nós sempre brigamos aí para a Jovem Advocacia, tem os descontos, temos cursos gratuitos que são oferecidos, inclusive aqui na nossa subseção de Rondonópolis.
Doutor, nesse período aí que o senhor está à frente aí dessa comissão, quais são, assim, que o senhor percebeu as maiores preocupações e dificuldades que quem está do neófito, né, advocacia, o que eles procuram, qual a maior preocupação de quem está iniciando hoje a advocacia? Olha, Joab, quando o colega sai da faculdade, igual eu já havia mencionado, muitas vezes a faculdade só prepara ali com conhecimento técnico. Mas o dia a dia, a prática, o que fazer, o como fazer, onde que eu vou, qual que é o primeiro passo a partir do momento que eu pego uma certidão de advogado. Então a gente dá essa orientação lá na OAB, dá esse suporte para explicar, olha, para você hoje em dia, com os sistemas eletrônicos, o que eu preciso? Como é que o advogado peticiona? Ele precisa ter um certificado digital, ele precisa fazer um cadastro no sistema do PJE, ele precisa certificar quando ele for fazer um contrato de honorários, qual que é ali as atribuições que ele coloca nesse contrato. Então a gente dá essas dicas iniciais. Em 2019 nós tivemos uma mudança na nossa publicidade, que saiu um provimento novo que permite novos tipos de publicidade, visando também o jovem advogado, para colocar ali num pé de igualdade aquele colega que está saindo da faculdade para poder, ele, às vezes, se colocar no mercado de trabalho, expor o seu trabalho. Hoje, cada vez mais, os colegas têm buscado produzir conteúdos para a internet, para os colegas, às vezes gravar vídeo, dar aula, e a OAB dá esse amparo com o provimento da publicidade, permitiu algumas situações que o colega pode estar ali produzindo um conteúdo jurídico para poder se tornar uma referência. Uma das situações que a gente sempre passa aos colegas no início dessa carreira, o que é importante e a gente preza, é a qualificação profissional. Você se especializar numa área, fazer uma especialização, está sempre buscando adquirir conhecimento que vai ser um diferencial. Para a advocacia, eu vejo que existem 3 pilares para você crescer e ter um sucesso profissional. Primeiro, a qualificação técnica, profissionalizar. O network é muito importante. E também você se tornar referência naquele nicho que você está trabalhando. Daqui a pouco, com os colegas, até da faculdade mesmo, você começa a trocar ideia, fala, olha, eu estou especializando em criminal, estou especializando em civil, então o outro colega também é de uma outra área, direito de família. Você vai surgindo parcerias para poder pegar novas causas no escritório. Então, são essas dicas que a gente passa no início. A gente fica um pouco inseguro, mas do dia a dia, toda qualquer profissão tem esse início difícil. Então, saiba o jovem advogado que o OAB tem essa preocupação, tem essa visão e por isso tem a comissão para dar esse suporte. Outra coisa, doutor, além dos cursos, das palestras que a instituição, essa comissão, ela dá ao jovem advogado, também há algumas reuniões assim sobre outros assuntos, como por exemplo lazer, tem encontros para descontrair também, tem essa confraternização do jovem advogado, da própria comissão? Sim, sim. Hoje, a Comissão da Jovem Advocacia, que eu falo da subseção de Rondonópolis, na qual eu sou o presidente, nós temos uma lista com inúmeros projetos, sejam projetos voltados para o advogado, como também projetos sociais. E não podemos deixar também de ter um projeto em prol do lazer do advogado. Aqui a gente sempre fomenta essas reuniões, sejam as reuniões ordinárias da comissão, como também um happy hour dos advogados. Temos até, inclusive, uma comissão para viabilização de um espaço de lazer aqui em Rondonópolis para os advogados. Então, a gente está sempre fomentando essa interação entre os colegas, porque advogado não é concorrente. E hoje, no mercado de trabalho, a gente pensa assim, olha, nós temos aí no Brasil mais de 1 milhão de advogados, mas tem trabalho para todo mundo. É que eu falo, às vezes se você buscar se qualificar, especializar, então tem essa oportunidade. E nesses momentos de interação, às vezes você consegue encontrar um colega para fazer uma parceria, troca uma ideia sobre um processo, olha, eu estou com uma dificuldade, com uma dúvida. Às vezes a gente fala que até no happy hour a gente conversa lá, olha, eu estou com um processo que o recurso meu não subiu para o tribunal, como é que eu faço? O advogado já conversa com o outro ali, não, tem uma fundamentação, um artigo assim. Então essas orientações, inclusive até nos happy hours, a gente consegue ter esses encontros, essa troca entre os colegas. Não, mas isso que o senhor falou é bastante interessante. Até hoje mesmo, vários acordos de ações eu fiz assim no happy hour, na festa da UAB. Essa interação entre o advogado é muito importante, porque na verdade é o seguinte, nós somos, na verdade, intermediadores. Nós não somos inimigo da outra parte. Então, a função nossa de advogado é tentar fazer aquelas partes que estão em litígio cheguem a um denominador comum. Não é? E quando os advogados eles têm uma certa intimidade, uma proximidade, fica mais fácil para conciliar,
para resolver um problema que aparentemente não tem solução, né? E essa interação já no início da carreira é bastante importante para consolidar a atuação do profissional. O senhor, doutor, falou uma coisa bastante interessante. Nosso programa, ele, como já dissemos em outros programas, esse programa Direito e Cidadania, ele não é só para advogado. Ele é para estudante, ele é para o bacharel em Direito, ele é para quem iniciou a faculdade agora, para quem não está fazendo Direito, ele é para a comunidade em geral, ele é para todos, porque ele é Direito e Cidadania. O senhor falou uma coisa interessante agora, que o cidadão comum está nos assistindo. Projeto social. Isso é interessante. Né? Nós falamos agora sobre advogado. Agora vamos falar o que a Projade ela tem de projeto social voltado para a comunidade, no nosso caso Rondonópolis, né? Inicialmente. O que tem hoje? Quais são os projetos que são direcionados ao cidadão rondonopolitano? Perfeito, Joab. Eu só faço um ponto anterior. Você falou a respeito das parcerias e do litígio. A gente sempre frisa os advogados. O litígio é entre as partes. Nunca pessoalize isso com o outro colega. Né? O advogado não é concorrente e não está brigando ali de advogado contra advogado. A profissão dele é exercer o direito de falar em nome daquela pessoa, mas é entre as partes do processo. Em relação aos advogados, e igual você frisou muito bem, surgem essas parcerias e inclusive acordos são realizados entre colegas nesses momentos de interação. E aí, partindo para a questão dos projetos sociais dentro da comissão, vou até citar um que a gente fez recentemente, que foi a Páscoa Solidária, que é um projeto que a Comissão da Jovem Advocacia tem em prol de crianças de escolas em comunidades mais de baixa renda, mais carentes. Por último, agora nós fizemos, Joab, até um projeto muito interessante. Nós juntamos os colegas advogados, divulgamos no grupo, fizemos uma arrecadação de valores, compramos o chocolate, fomos até o AB, derretemos o chocolate, tudo artesanal, com a ajuda dos colegas, os próprios advogados mesmo. Montamos os ovos de Páscoa e fomos na escola, aqui na escola de Rondonópolis, Cora Coralina, para fazer essa entrega de 200 ovos de Páscoa para crianças de comunidade carente. Então, a gente tem essa preocupação. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela defende não só os advogados, mas a democracia, defende também a Constituição, defende os direitos das pessoas, os direitos sociais. Então, tem essa preocupação também com a sociedade. Você vai perceber que muitas vezes as comissões que nós temos aqui temáticas estão envolvidas em questões sociais da própria sociedade. Nós temos comissão aqui, exemplo, da mulher, que participa do conselho da mulher do município, para poder estar envolvida nessas questões sociais. A Comissão da Jovem Advocacia tem essa preocupação com o jovem para levar esse jovem também para o encontro dessas comunidades. A gente tem um outro projeto de fazer atendimentos gratuitos em bairros carentes, que é um projeto que a gente já viabilizou em alguns outros anos, a gente vai fazer também nessa próxima gestão, para levar o jovem advogado para que tenha uma experiência, para poder levar o seu conhecimento jurídico, como também fazer um atendimento com aquelas pessoas que às vezes não têm condições de contratar um advogado, não tem um conhecimento técnico, não sabe a quem buscar, a quem recorrer, e aí às vezes uma orientação jurídica é importante. E até já friso bem, Joab, sobre a valorização da advocacia. É importante você ter um advogado, é importante você ter uma orientação jurídica de acordo. Inúmeras vezes a gente vê na prática da advocacia, o advogado tem que resolver um problema que poderia ser prevenido. Às vezes um contrato mal feito, um negócio que é feito sem um respaldo, sem uma orientação, e aí o advogado vai lá para resolver. De fato, a profissão nossa é essa, resolver esses litígios. Mas procure um advogado para uma orientação, procure, às vezes você vai fazer um negócio, olha, eu quero fazer dessa forma, faça uma consulta. Veja, hoje tem inúmeros meios de a gente conseguir o contato do advogado. A OAB tem essa disposição, a comissão, os colegas, tem muitos colegas que fazem essa advocacia pro bono. Temos a defensoria pública, é claro, naquelas condições em que realmente a pessoa não tem condições, mas se possível, contrate um advogado, porque você vai ver a diferença que faz de você ter um profissional lhe acompanhando, te dando um suporte, dando orientação. Muitas vezes você resguarda de ter, às vezes, um prejuízo em alguma situação ou do negócio que poderia ser evitado. Doutor, então, podemos aí dizer, né, resumindo até, que a Projade, a finalidade dela é de iniciar o advogado na vida profissional, dando o respaldo mínimo, orientando, né, porque às vezes o profissional, né, muitos sabem o que eu estou falando, né, igual eu, por exemplo, quando me formei,
Eu não fiz estágio em nenhum escritório, eu fiz aquele estágio da faculdade. É um estágio excelente, mas a gente só faz ação de família. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Mas na minha época de faculdade, no meu estágio na faculdade, eu fiz divórcio, separação só. As outras áreas a gente não tem, né? Na maioria, não vou dizer que tem faculdades que são muito bem estruturadas e tem um núcleo de prática, né? Mas na maioria a gente só vê vara de família. Então o Projade, na verdade, ele dá essa orientação para aquele advogado, né? Para aquele profissional que acaba de formar e não sabe o que vai fazer. Ele tem esse apoio da UAB. É isso que temos que deixar bem claro. Você que está assistindo, você que pegou a sua carteira da UAB, e agora o que eu faço? Né, companheiro Elias? E agora? Estou com a minha UAB na mão. O que eu vou fazer? Então o Projade está aí da UAB para orientar os advogados, né? Dar essa orientação inicial do jovem advogado, daquele que está iniciando o neófito, né? A UAB dá esse suporte. E já que falamos que estamos falando em Rondonópolis, mas eu queria que o senhor esclarecesse aí para os nossos internautas que a UAB era nacional. E se outros estados e outros municípios aí desse Brasil, por exemplo, lá no estado de Roraima, não é? Um cidadão que mora lá no interior de Roraima, estado belíssimo que eu tive o prazer de conhecer recentemente, fazer um concurso lá, e conheci, né, a capital belíssima, tem uma serra lá, coisa linda, maravilhoso. Quem nunca foi, vá a Roraima, é um estado belíssimo, tem muitas coisas para se ver, né? Muita natureza. E lá tem cidades bem longe lá de Roraima, né? E o cidadão que está lá, o advogado que está lá, acabou de formar, mora lá, esse advogado ele pode usar a OAB através do COJAD para ter essa orientação, para ter esse amparo nesse início da advocacia? Sim, até sobre Roraima, uma cidade, a gente pensa que no norte tem muitas cidades muito bonitas, a beleza que é o nosso norte, Roraima é um dos estados aí muito bacana. Sobre essa situação do suporte, realmente a gente dá esse apoio ao colega no início. E aqui, falando de uma questão de níveis, por exemplo, nós temos a OAB Nacional, que abrange todo o Brasil. Lá dentro da própria diretoria da OAB Nacional, nós temos a Comissão da Jovem Advocacia, que vai abarcar toda a Jovem Advocacia Nacional. E aí nós descemos a nível estadual, temos a OAB Mato Grosso aqui, que é a nossa seccional, também com a Comissão da Jovem Advocacia. Cumprimento o presidente Dr. Alex Arruda, que é o presidente da COJAD estadual. E aqui a nível de município, nós temos a subseção, eu sou o presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Mas até naquelas comarcas que são menores, aqueles municípios que são menores, onde tiver um OAB, mesmo que não tenha a comissão, você pode participar. E aí eu faço o convite aos colegas advogados que nos acompanham aqui, esse programa que tem toda essa audiência, seja da sociedade como também dos profissionais de direito, participem da OAB. Às vezes a gente fica um pouco acanhado quando sai da faculdade, pega a inscrição, vira advogado, mas o que eu faço? A OAB dá esse suporte, participar das comissões da OAB, participar da ordem, nos auxilia também, temos um ganho profissional para aprender como funciona o dia a dia, como que para a gente pegar essas orientações com colegas mais experientes, e mesmo que não tenha, às vezes, numa comarca mais distante, uma comissão específica da Jovem Advocacia, mas que tem uma OAB, você pode estar ali participando, peça para participar, integre uma comissão, proponha estar ali junto com a OAB participando, que você vai ver que o crescimento profissional é muito rico. E a gente vê casos práticos no dia a dia e esses projetos sociais de levar o jovem advogado para estar participando, às vezes, no atendimento, para estar participando dessa situação, desses projetos, seja para a ordem ou para os sociais, auxilia bastante. Né? Então, e essa orientação é importante, você comentou sobre da prática da faculdade, realmente é só de família. E eu vejo que um dos meus primeiros processos foi de família, que primeiro protocolei, e a gente fica preocupado, peguei o primeiro cliente, como é que eu faço agora, como é que é o primeiro tratamento, as orientações que a gente passa. É importante o contrato de honorários, fazer um contrato, combinar com o cliente, tudo que é bem combinado, não vai ter erro. Faça ali um contrato, reduza termo, combina. No meu caso, eu tive uma particularidade que a primeira ação que eu protocolei foi um divórcio consensual. Protocolei a ação quando dava dando andamento, era consensual, estava só aguardando para vir a decisão. O cliente me ligou e falou: olha, eu briguei com a mulher, agora nós vamos ter que brigar tudo. Eu falei: não, calma, agora que o negócio está dando andamento, vai virar litigioso, vai interferir no processo, demora. Então a gente fica um pouco inseguro nessas situações. A gente sempre passa orientações para o colega também. Se prepare com a audiência. Hoje a técnica se sobressai à insegurança. Eu estou com medo de fazer uma audiência.
Mas, poxa, estuda, vê, vá preparado, leia bem antes. É um rito processual que você leva ali, tem essa preocupação, e hoje a gente sempre frisa. O advogado em si, nós temos uma legislação específica, que é a lei do Estatuto da Advocacia. Lá tem nossos direitos e deveres e tem toda uma orientação. Se eu tenho uma intercorrência numa audiência, se eu tenho um problema para resolver, lá nos fala que nós temos, dentro do artigo 7º, nós temos uma prerrogativa, e aqui faço menção à entrevista que teve com o Dr. Tiago Ranieri, que explicou muito bem sobre prerrogativas. Uma prerrogativa do advogado é a palavra pela ordem, para poder fazer constar uma ata de audiência, poder ter a palavra diante de um tribunal, diante de uma audiência, diante de autoridade judicial ou policial. Então é importante você ter esse conhecimento, que eu tenho certeza que quanto mais você se prepara, você vai conseguindo, às vezes, frear essa insegurança. Olha, eu não tenho experiência, mas eu sei que o artigo fala que eu posso fazer esse pedido. Então, se eu tenho essa convicção, eu vou lá e falo, olha, excelência, eu quero que conste em ato, eu quero fazer esse pedido, porque a lei assim me assegura. E com o tempo, isso aí você pode ter 5, 10 ou 15 anos, sempre a gente vai ter um pouco esse frio na barriga, que é importante até para a gente poder ter um pouco de cautela, mas não deixe de estudar. E a OAB está aqui para dar esse suporte junto com a COJAD, a gente passa a orientação dos colegas. E aí aqui já entrando até numa situação sobre o programa de direitos sociais e aí para a sociedade, como foi muito bem frisado nos programas anteriores, o advogado fala em nome de alguém, ele fala em nome da sociedade, fala em nome de alguma pessoa sobre o seu direito. Então, se o advogado é um profissional que está ali, que estuda, é um profissional que se posiciona, que é um profissional que tem uma qualificação, de fato, ele está levando o direito daquela pessoa adiante de uma forma ética, uma forma profissional, e vai conseguir obter resultados. Hoje não tem como você crescer profissionalmente, seja em qualquer profissão, se você não obtiver resultado. Para você conseguir resultado, você tem que ter técnica, tem que ter estudo. E aí a OAB está aí, tem os cursos, a COJAD abraça essa situação para dar esse suporte e orientação aos colegas. Então, reflete lá na frente, não só o advogado, mas também a pessoa que nos constituiu para poder estar fazendo ali o bônus público no processo. Doutor, o senhor bem lembrou aí da questão das prerrogativas, até da entrevista do doutor Ranieri. Eu quero saber do senhor o seguinte, eu já passei por isso, quando eu me formei eu tinha 22 anos, e de repente eu virei advogado, era criança, e a gente sente uma dificuldade muito grande, porque naquela época ninguém ajudava, a gente tinha que aprender na marra, era sozinho. Hoje eu estou vendo aí que a ordem, quero até parabenizar aí a Ordem dos Advogados do Brasil, não só de Rondonópolis, mas nacional, de ter essa iniciativa. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai assim, a faculdade ela ensina, mas ensina teoria. Prática é uma coisa assim que você aprende na prática, você sofre muito. Então aquele advogado que acaba de formar, que não teve oportunidade de fazer um estágio num grande escritório, ele sai meio perdido. E a OAB dando esse respaldo aí para você que está formando, que pegou sua carteirinha agora, por esses dias, está aí meio perdido, então vá até a subseção da sua OAB, se você não tiver, com certeza, né, doutor? Ela está vinculada a uma outra cidade, às vezes a cidade, igual Rondonópolis. Rondonópolis, por exemplo, aqui, ela abrange vários municípios, né? Da Preta, Guiratinga, Itiquira. Isso, então quer dizer, os advogados dessas cidades estão vinculados a Rondonópolis, então eles vêm até aqui e vão ter esse apoio da COJAD, né? E em outros municípios também, às vezes você está lá em Roraima, numa cidade pequena, a gente não sabe como é que funciona a estrutura lá, mas você que está lá não tem OAB, com certeza, hoje é tão fácil, vai até na internet, no Google, veja lá qual que é a subseção que está vinculada ao seu município, e lá você vai ter a OAB para te orientar, para te ajudar. Use a ordem é do advogado. A ordem é do advogado, então usem a OAB. Inclusive esse foi quando eu fui candidato a presidente, foi o slogan da minha campanha, a ordem é do advogado. Então, eu quero dizer, outra coisa assim, que eu quero perguntar, até nesse gancho aí das prerrogativas, às vezes o neófito, o advogado iniciante, ele se depara aí com a violação de uma prerrogativa. Ele pode procurar o COJAD também para dar aquela orientação inicial para ele, até que o presidente da comissão das prerrogativas faça essa atuação, doutor. Eu queria que o senhor explicasse.
Você tem esse respaldo inicial do neófito da advocacia? Sim, Joab. A gente tem essa preocupação, é por isso que eu falo, a OAB tem essa preocupação com o advogado, inclusive com o jovem advogado, por isso a comissão específica para aquele colega que está iniciando, porque muitas vezes ele passa por situações que ele passa batido pela inexperiência, por não saber, e eu volto a frisar, estude o seu código de ética, estude o seu estatuto da advocacia para você saber as suas prerrogativas. É imprescindível para a advocacia, para o advogado, no exercício das suas funções, saber qual que são os seus direitos. Então, muitas vezes o colega vai até uma delegacia para tentar acesso ao inquérito, o delegado fala, olha, não vou te entregar. O jovem, às vezes, tá bom, ele é um delegado de polícia, ele tem mais experiência que eu não sei se tá certo ou não vou pegar e vou embora. Tá errado. É prerrogativa do advogado, é um direito. Então, para você exercer o direito de outra pessoa, você tem que saber o seu direito também. Olha, e mesmo assim, quando for interferido, for obstruído uma prerrogativa do advogado, ele pode procurar a ordem, independente de quem seja, horário, quando seja. Aqui em Rondonópolis nós temos a facilidade e a preocupação, o presidente nomeou e temos uma comissão das prerrogativas. Então nós temos um presidente específico para fazer esse atendimento. Mas todos e qualquer outro advogado, ele pode estar auxiliando os colegas. A gente participar da ordem é um trabalho voluntário. Enquanto presidente da COJAD, eu estou lá me dispondo voluntariamente para auxiliar, porque eu sei que é em prol, não só da minha profissão, mas como de toda a classe. Então, às vezes ele tem um problema de prerrogativas, ele pode procurar o presidente da COJAD, pode procurar o presidente das prerrogativas, pode procurar o presidente da subseção, quem quer que seja que esteja ligado à instituição da OAB para poder estar auxiliando. Olha, eu fui lá pegar o inquérito e não consegui, como que eu faço? Olha, é um direito seu. Artigo 7º da Lei 8.906, prerrogativa do advogado. Você teve a sua prerrogativa violada, que inclusive hoje temos uma lei de crime de abuso de autoridade, então você violar a prerrogativa do advogado, inclusive é crime. Se ficar constatado ali toda essa situação, o agente que teve essa obstrução vai poder ser responsabilizado. Então, o jovem colega, a gente peça, participem, esteja junto com a ordem, caminhe junto com a ordem e, principalmente nessa tipo de situação, procure a ordem dos advogados. A gente vê às vezes situações que colegas jovens advogados passam por situações, não conseguiu ter um acesso no INSS, não conseguiu entrar, não conseguiu ir lá na Receita Federal, em algum outro órgão que seja extrajudicial, eu não consegui ter acesso, não consegui entrar, e fica por isso mesmo. Está errado. Procure a OAB, procure os seus direitos. Advogado, você está falando do direito de outra pessoa, mas você tem que saber o seu direito também. Tem que fazer valer aquilo que é seu por uma lei. O direito do advogado é prerrogativa. Então, coloco aqui à disposição a Comissão da Jovem Advocacia para dar esse suporte aos colegas que estão iniciando, como também temos a Comissão de Prerrogativas, o presidente da subseção da OAB, e aí, igual o Joab bem colocou, às vezes uma outra comarca, se não tem uma comissão específica, é muito simples, você pode pesquisar ali, às vezes, lá na Roraima, eu vou procurar a OAB da Roraima, qual que é aqui na minha cidade, qual que é a subseção que me dá esse suporte, para mim entrar em contato, e eu tenho certeza que eles vão te dar esse respaldo, dar esse atendimento para toda essa ajuda que precisa. Doutor, uma coisa que a gente observa, né, até as pessoas perguntam, poxa, estão falando aí sobre direito de advogado, e o que isso tem a ver comigo, cidadão comum? Na verdade, você, cidadão que não é advogado, que está aí nos assistindo, a importância do seu advogado ter os direitos dele assegurados, porque, na verdade, o advogado, ele defende você. Usamos aí o exemplo da delegacia, nós sabemos aí que a maioria das pessoas que respondem processo, elas são inocentes. E até que se prove o contrário, ninguém é culpado. Todo mundo tem direito à defesa. E o advogado, quando ele é impedido de defender, o prejudicado é você. Nós, advogados, quando vamos ao fórum, quando vamos a qualquer órgão público, estamos defendendo o seu direito. E que para o seu direito possa ser bem defendido, para que você exerça a sua cidadania, a ordem tem que ser forte. A OAB tem que ser forte. Nós sabemos aí que o Ministério Público é cheio de garantias, cheio de prerrogativas, não é? Então, nós, às vezes, vamos degladiar como promotor, principalmente no Tribunal do Júri, ações criminais. Então, a ordem e a própria Constituição fala que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, juízes e membros do Ministério Público. Mas essa equiparação, ela tem que haver com leis que assegurem os nossos direitos, que nos dê essa igualdade jurídica também. Nós temos que ter garantias. Dificilmente você vai ver um promotor sendo abusado numa delegacia de polícia. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ver um promotor chegando no órgão público e alguém deixar de atendê-lo. Mas às vezes acontece com o advogado. Por isso que a OAB entra
E essa atuação da OAB, quer seja pelas suas comissões, é para assegurar não o nosso direito, mas o seu direito, cidadão. É o seu direito que está em jogo. E nós aqui somos o intermediador desse direito seu. Então, para que você possa ter a sua aposentadoria no tempo correto, para que você possa ter os seus direitos trabalhistas assegurados, para que o seu inventário corra no prazo legal, não é? Para que você receba aquela ação de indenização daquele acidente que você sofreu, nós, advogados, temos que ter uma ordem forte e tem que ter todas essas garantias constitucionais para assegurarmos o seu direito, tá certo? Eu quero finalizar aqui, doutor, se eu queria fazer algumas considerações finais, né? O doutor Juarez Rangel, presidente da comissão da COJAD, Jovem Advogado, né? Faça suas considerações aí, doutor. Obrigado, Joab. Você entrou no ponto, e aqui já caminho para o final, que é imprescindível, que é essa situação, o advogado fala em nome de outra pessoa. Muitas vezes o cliente vem até o nosso escritório e traz ali a vida dele, traz o processo da vida dele, traz uma situação que para ele fica horas e dias sem dormir, e o advogado é que tem que ir lá buscar esse direito, brigar por essa situação. É uma frase que todo advogado, desde o início da faculdade, já sabe, que é: advocacia não é uma profissão para covardes, já dizia Sobral Pinto. E por quê? Porque nós, de fato, temos que brigar, temos que ser corajosos de enfrentar o Ministério Público, enfrentar o Estado, por uma briga do direito daquela pessoa. Então, a gente busca falar em nome de uma pessoa para que seja valer essa situação dela. Atinge diretamente a sociedade. Hoje, um advogado valorizado, uma advocacia valorizada, ela vai interferir no cidadão, no dia a dia do cidadão. Olha, eu preciso ter um acesso ao inquérito policial. Eu estou respondendo a um crime, estou preso. Eu estou com uma mãe na fila de espera na cirurgia. Então, se o advogado tem essa prerrogativa respeitada, de fato, vai conseguir alcançar esse direito da pessoa e resguardar. E aí, caminhando já para o final, Joab, novamente agradeço a abertura do programa. Hoje, eu vejo que a moeda mais importante que nós temos é informação e conhecimento. De nada adianta ter grandes riquezas se você não sabe aplicar, de nada adianta você ter grandes patrimônios se você não tem conhecimento do valor que tem aquilo. E hoje você levar conhecimento jurídico, de uma forma que você está fazendo aqui no programa, até de uma forma mais prática, de uma forma aberta para toda a sociedade, para que ele entenda desde questões simples, como um direito de prerrogativas, uma coisa mais, como também questões complexas no Supremo Tribunal Federal, ações de constitucionalidade. Então, a importância de mantermos atualizado, termos esse conhecimento. Busque sempre a contratação do advogado, busque uma orientação jurídica, valorize o seu advogado. A gente estuda anos de faculdade, a gente faz a especialização para não chegar lá e falar: olha, o seu direito é esse. Então, a gente se especializa para fazer valer o direito daquela pessoa. Agradeço a oportunidade do programa, coloco à disposição a Comissão da Jovem Advocacia, seja para os jovens advogados, seja para a sociedade. A gente tem esses projetos sociais, igual eu citei aqui da Páscoa Solidária, mas nós temos outros também da Dia das Crianças, enfim, para poder estar fazendo em prol da sociedade, como também ao jovem advogado. Não deixe de participar, e aí eu falo aqui diretamente aos nossos colegas, seja aí quem está nos seus primeiros 5 anos de inscrição, seja um outro advogado, participe da ordem, participe da OAB. A OAB é a casa do advogado. Uma OAB só é forte se for unida. A gente só consegue fazer valer o nosso direito e o direito do cidadão se nós estivermos juntos e tivermos essa qualificação. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, Dr. Joab. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Juarez Rangel por a sua brilhante palestra, aí acho que esclareceu todas as nossas dúvidas. É claro que você pode fazer perguntas, mandar perguntas aqui que a gente vai responder, não é? E dizer outra coisa para você, como o doutor bem disse, esse programa nosso é de direito e cidadania. Nós vamos aqui abranger todos os assuntos do direito, tudo aquilo que é importante do direito da cidadania, nós vamos abranger. Desde questões mais simples, controle de constitucionalidade, sobre tripartição de poderes, tudo aquilo que é para você também que está estudando para concurso. Também vamos aqui esclarecer muitas coisas. É importante para você que está se preparando para a OAB, tudo que é debatido aqui cai em prova. São questões práticas. Eu quero dizer, eu digo só para finalizar aqui, doutor, nessa experiência nossa de concurso público, o que a gente tem observado, não os próprios exames da ordem, mas também o concurso de carreiras, qualquer carreira policial, carreira jurídica, o que a banca quer? A banca da OAB? A banca da OAB quer saber se você, a hora que se
que pegar a sua carteira do OAB, você vai ter aqueles conhecimentos mínimos para exercer a advocacia. Então vai cair muita coisa prática na sua OAB. Com certeza aquilo que nós falamos aqui vai ser objeto de uma ou duas perguntas no seu exame da ordem. Até no concurso público também. Vamos falar sobre assuntos que diz respeito às carreiras policiais e todas as carreiras jurídicas, assuntos práticos, porque a banca ela quer. A banca ela não quer um policial que não saiba como fazer uma prisão. A banca não quer um delegado que não sabe fazer um inquérito policial. A banca não quer um delegado que comete abuso de autoridade. As bancas não querem, as bancas querem profissional que saibam exercer as atribuições do cargo. Então, para saber exercer, eu tenho que cobrar na prova. Isso que eu tenho observado nos concursos públicos que têm exames da ordem. Elas têm pego dentro das atribuições do cargo e tirando dali as questões até do próprio programa. Então, esse programa é para você também, concurseiro de plantão, concurseiro que está aí estudando, ok? Fique ligado todas as quintas-feiras, nesse horário, nosso programa. Semana que vem, vamos estar com outro assunto importantíssimo do direito, que com certeza vai ser objeto da sua prova. Agradeço a presença de todos, a audiência, e aguardo vocês até a próxima quinta-feira. Fechou aí?